Boa tarde a todos e todas, bem-vindos à 17ª edição de 2021, exclusivamente online dos Fóruns Permanentes da Unicamp. O novo formato exigido pela pandemia da Covid-19 busca manter a qualidade do debate e a pluralidade de ideias, garantindo a segurança dos participantes. Isso, porém, não afeta a qualidade dos debates e da troca de conhecimentos promovida há 18 anos pelos fóruns permanentes. Como no evento de hoje, que traz para o centro do debate Repositório Arquivístico Digital Confiável. Os fóruns permanentes são transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube. Os fóruns permanentes são eventos interdisciplinares realizados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. A organização deste fórum está a cargo do Arquivo Central do Sistema de Arquivos, Arquivo Edgar Leinroth, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Centro de Documentação Alexandre Eulalio, do Instituto de Estudos da Linguagem, Centro de Lógica de Epistemologia da Ciência, Centro de Memória da Unicamp e Arquivo da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Para compor a abertura desse evento, convidamos professor Dr. José Luiz Costa, assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e nesse ato representando o pró-reitor de Extensão, professor Dr. Fernando Antônio Santos Coelho. Senhora Janaína Andiara dos Santos, coordenadora do Arquivo Central do Sistema de Arquivos da Unicamp. Convidamos, então, para o uso da palavra a senhora Janaína Andiara dos Santos. Obrigada, Sônia. Boa tarde a todos. Como a Sônia já apresentou, eu sou a Janaína, coordenadora do CIARC Unicamp. Nessa mesa eu represento o REDSAP, que é um grupo de trabalho constituído formalmente no âmbito da universidade, responsável pelo projeto de implantação do repositório digital de documentos arquivísticos permanentes e do sistema informatizado de acervos permanentes da Unicamp. Também responsável pela organização desse evento, né? O GT é composto pelos arquivos e centros de documentação já mencionados pela Sônia, eu não vou aqui repetir, além também de representantes do Centro de Computação da Unicamp e do sistema de bibliotecas, cabe mencionar. Esse evento ele foi pensado por este grupo no contexto da implantação do repositório, né, do desenvolvimento do projeto, e também num cenário muito comum, atual, as instituições arquivísticas, que são de desafios inerentes à preservação, aos esforços para a preservação de documentos digitais, diante desse cenário de constante inovação, até mesmo acentuado pelo período aí de 2020, da pandemia, né? E a nossa ideia é abordar esses desafios, tanto num nível mais técnico, ou seja, né, que compreende ali que requisitos, que tipo de infraestrutura, que tipo de ferramenta tecnológica, como a gente, enquanto profissional de arquivo, se capacita, né, para enfrentar esse desafio da gestão e da preservação de documentos digitais, e também num outro aspecto de implantação de políticas públicas que assegurem a preservação destes documentos, além ali da questão da ferramenta tecnológica, né? A gente pensou dessa forma, a mesa 1 e mesa 3 compondo esse diálogo, e também, entre elas, nós aqui deste grupo, falando do projeto de uma forma um pouquinho mais detalhada. Bom, para promover e enriquecer essas reflexões, a gente teve o privilégio de contar com o aceite do professor Daniel Flores, para a apresentação da palestra Ferramentas Tecnológicas para a Implementação de Repositórios Institucionais de Documentos Digitais, e do professor Tiago Lima Nicodemo, que vai falar sobre as políticas institucional de preservação de documentos digitais, né? A gente vai falar um pouquinho, então, entre essas, da nossa própria experiência. E, por fim, eu aproveito para agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, aqui na figura do professor José Luiz Costa, inclusive aproveitando para
parabenizar pelo incentivo e promoção, a manutenção, inclusive, nesses tempos de adaptação, né, nessa versão online desse espaço de compartilhamento de tema vinculado à universidade e também, ao mesmo tempo, relevante para a sociedade, como é a questão trazida aqui da preservação do patrimônio documental. A equipe dos fóruns também, pelo apoio na organização e viabilização do evento, sempre presente. E aos inscritos aqui que estão acompanhando a gente também. Bom evento a todos. Obrigada. Com a palavra, o professor Dr. José Luiz Costa. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Sônia. Em nome do nosso pró-reitor, professor Fernando Coelho, eu quero dar boas-vindas a todos que vão fazer parte desse fórum, quer seja como debatedores ou com a nossa audiência também, sempre muito bem qualificada, né? O professor Fernando sempre pede para que seja reforçado a importância dos fóruns permanentes para a Unicamp e para a nossa comunidade. Os fóruns permanentes, eles são um caso de sucesso dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e a sobrevivência dos fóruns, mesmo nos tempos de pandemia, mesmo com todas as adaptações, mostra a importância dos fóruns permanentes para a nossa universidade e para a comunidade de forma geral. O tema de hoje, a Janaína explicou e tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, ele é mais um exemplo de que dificuldades e situações que esses últimos 18 meses trouxeram para a gente, e o acesso, né, aos acervos da universidade, o acesso aos documentos da universidade e de todo o planeta, para bem dizer, tiveram que ser revisitados, repensados por causa da pandemia, por causa do trabalho remoto. Então, é um tema muito interessante e muito atual. Tá? No nome do professor Daniel Flores e do professor Tiago, eu quero cumprimentar todos os outros professores e debatedores que participarão desse fórum e cumprimentar a toda a equipe que participou da organização deste fórum especificamente, em nome da professora Janaína. Muito obrigado, tenham todos um excelente evento. Obrigado, professor. Dando sequência aos trabalhos da tarde, convidamos a mestre Andressa Cristiane Piccoli para moderar a mesa 1, intitulada Ferramentas Tecnológicas para Implementação de Repositórios Institucionais de Documentos Digitais Confiáveis. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Eu gostaria, então, de convidar o professor Dr. Daniel Flores, docente do curso de Arquivologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, líder do Grupo de Pesquisa CNPq UFF-SHED-A, de Documentos Digitais, membro do Grupo de Especialistas da Rede Ibero-Americana de Ensino Universitário em Arquivologia e do Grupo de Trabalho sobre Gerenciamento e Conservação de Documentos Eletrônicos. Professor Daniel, muito obrigada pela participação e a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Andressa, muito obrigado. É um prazer estar aqui, um evento tão importante, numa data tão importante, né? Nós estamos hoje, no dia 4 de novembro, Dia Internacional da Preservação Digital. Então, meus parabéns a todos os envolvidos na preservação digital, que hoje assumiu um protagonismo impressionante na sociedade contemporânea, né? Garantir segurança jurídica das pessoas, né? Preservar, dar acesso no futuro. Meus parabéns também à Unicamp, as duas equipes envolvidas aqui, a PROEC nos fóruns permanentes, um espaço rico, profícuo, que eu já fui participante, ouvinte, palestrante também. Então, meu agradecimento por este fórum e o parabéns também pela equipe dos arquivos da Unicamp, CIARC e os arquivos, todo esse conjunto gigante que a Unicamp tem. Todos os parabéns, então.
Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela. Só um minutinho. Agora sim, eu acho que já deve estar sendo compartilhado com vocês. Fui convidado para dialogar sobre as ferramentas tecnológicas para implementação de repositórios institucionais de documentos digitais confiáveis. Ou seja, o acrônimo que foi criado no Brasil, RDC-ARC, Repositório Arquivístico Digital Confiável. Lembre que esse acrônimo ele foi criado no Brasil pelo CONARC, pelo Conselho Nacional de Arquivos, e até então o que nós tínhamos eram os RDCs, os Repositórios Digitais Confiáveis, aplicáveis às mais diversas instituições, arquivos, bibliotecas, museus e etc. O Brasil ele teve um protagonismo quando ele adjetivou o RDC, o Repositório Digital Confiável. E ele colocou aquele ARC lá no final, RDC-ARC. Então, nós estamos falando de um repositório arquivístico com especificidades e complexidades inerentes ao documento de arquivo, a esse documento que tem características específicas. Antes de falar especificamente do RDC-ARC, deixa eu falar da nossa pesquisa aqui no grupo de pesquisa da Federal Fluminense, da UF, tanto do Departamento de Ciência da Informação, quanto do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Nossa pesquisa teve um recorte. Nós escolhemos recortar a análise dessas soluções, né, de RDC-ARC somente em software livre. Nós escolhemos exatamente porque o software livre tem absolutamente tudo a ver com a preservação digital. O acesso ao código-fonte, a auditabilidade, a possibilidade de compartilhar com as outras instituições. Quando nós fizemos esse recorte no horizonte, nós tínhamos inúmeros RDCs, ou seja, soluções tecnológicas, sistemas de informação digital, que se identificavam como RDC, repositórios digitais passíveis de serem confiáveis. Por quê? Porque para ser confiável ele tem que ser auditado e certificado, baseado numa norma ISO internacional, a ISO 16363. Então, apareceu no nosso horizonte o DSpace, o Fedora, Dataverse, etc. e etc. Todavia, quando a gente aplicou o regulamento brasileiro, ou seja, a resolução número 43 de 2015 do Conselho Nacional de Arquivos, nós não estamos falando só de um RDC, nós estamos falando de um RDC que foi adjetivado. É um repositório arquivístico digital confiável, exatamente para contemplar as características do documento arquivístico. Isso fez com que nós tivéssemos que deixar de lado inúmeros outros sistemas, como o próprio DSpace, que é magnífico no seu escopo, como Fedora, como Dataverse, etc. Por quê? Porque tinha que contemplar aqueles requisitos do repositório arquivístico. Vamos falar mais adiante, mas como manter a relação orgânica, separar gestão de documentos do ambiente de preservação, da plataforma de acesso e etc. Nesse recorte e nessas pesquisas que nós tivemos que fazer, e testes e análises, duas soluções ficaram. O Arquivemática, desenvolvido pela Artefactual canadense, e o RODA, o Repositório de Objetos Digitais Autênticos de Portugal, desenvolvido pela empresa Keep Solutions. Bem, nesta apresentação, nós vamos focar especificamente no RDC-ARC, porque é muito grande poder falar das duas alternativas. O RDC-ARC, vocês já vão ver que o meu tempo vai ser estreito, vai ser curto para poder dialogar. Então, vamos dialogar especificamente do Arquivemática como um dos componentes do RDC-ARC. Jamais nós vamos tratar o Arquivemática como sinônimo de RDC-ARC, igualdade.
A arquivemática é um componente, assim como é a política, assim como é as pessoas, o sistema, o armazenamento, etc. e etc. O que é então um RDC-ARC? O que é esse acrônimo que foi criado aqui no Brasil? Ele é um ambiente de preservação e de acesso. Absolutamente tudo a ver com o dia de hoje, né? Parabéns novamente à Unicamp. Discutir o RDC-ARC, como o lugar de preservação, de memória, de garantia da preservação da segurança jurídica, pelo tempo que for necessário. Isso quer dizer, se eu tenho documentos de caráter permanente, o RDC vai ter que guardar e manter as características de reprodução no futuro daquele documento para sempre, ad eternum, ad infinitum, capaz de atender aos procedimentos preconizados pela arquivologia nas idades corrente, intermediária e permanente, e também aos requisitos de um repositório digital confiável. Afinal, o RDC-ARC é um RDC que foi adjetivado para contemplar requisitos arquivísticos. Olhem, quando a gente fala da idade permanente, os documentos na idade permanente, eles são os documentos históricos, né? Eles são, segundo a Lei Federal Brasileira 8159, de 91, imprescritíveis e inalienáveis. Esses documentos, eles têm que... Esse tem que quer dizer que é obrigatório. Eu não posso manter documento permanente ou documento histórico na fase corrente. Por quê? Porque a fase corrente ela tem um episteme que permite a eliminação, ela permite a avaliação, ela permite a edição, voltar a trâmite, algo que os documentos permanentes não podem ser objeto. Por quê? Porque eles têm que ser protegidos, eles têm que estar sobre custódia e guarda de um ambiente que tem um episteme de preservação e proteção. Então, eles têm que ser recolhidos para esse RDC-ARC. Olhem, se antes nós falávamos de recolher um documento permanente ou histórico para aquele lugar de guarda, aquele arquivo histórico, aquele espaço do arquivo central, do arquivo municipal, do arquivo nacional, agora nós estamos falando de um ambiente digital. Tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Os ambientes digitais, toda essa transformação digital que aconteceu. Eu não posso recolher esse documento e achar que eu posso deixar esse documento digital numa estante, fora daquele lugar especial, daquele lugar com requisitos. Então, mesmo que esse documento digital esteja sob a guarda de uma entidade custodiadora, de um arquivo histórico, de um memorial e etc., ele ainda assim ele tem que estar num ambiente digital com requisitos, de maneira que sejam preservados e tenham seu acesso garantido. Diferentemente do que acontece nas idades anteriores, o RDC-ARC não permite a eliminação de documentos na idade permanente, sob hipótese alguma. Olha que nós temos que ainda abordar, já que eu estou falando de documentos permanentes, é claro que o RDC-ARC também se presta aos documentos correntes e intermediários. Mas o recorte aqui nesse momento, nessa fala, nesse diálogo curto que nós vamos ter, e aí eu vou esperar, claro, o diálogo depois do debate, o RDC-ARC também atende corrente intermediário. 3 situações como se apresentam aí. Para os documentos de longa temporalidade do corrente intermediário, não serão documentos permanentes. Por exemplo, um prontuário eletrônico de paciente, que não é permanente. Por exemplo, um assentamento funcional digital, que não é permanente também. E inúmeros outros documentos que têm longa temporalidade, mas que precisam ser preservados por esse período de forma segura, garantindo autenticidade, confiabilidade, etc. O RDC-ARC é um lugar para isso. Não é o RDC-ARC de permanente. Será uma instância desse repositório digital confiável para corrente intermediário, principalmente contemplando a segunda categoria agora, documentos sensíveis, gente. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Imagine eu manter os documentos
de um determinado sistema de informação digital, e esses documentos têm que ser preservados no corrente, não são permanente, por 50 anos. Imagine a fragilidade de manter esses documentos em banco de dados passíveis de serem capturados. Olhem a Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso a importância, novamente, do LGPD. Eu retiro esses documentos do ambiente de gestão, retiro do sistema de informação digital e arquivo num RDC-ARC, uma instância específica, assim como os documentos complexos. Então, isso é só para caracterizar. Veja, os documentos arquivísticos digitais, para dar um lastro, né, para a gente fechar a ideia de que por que eles exigem um RDC-ARC. Eles são complexos e específicos e requerem cuidados especiais. Para que seja mantida a autenticidade, a confiabilidade, a fonte de prova, a preservação e o acesso no futuro. Não adianta eu produzir um documento hoje, digital, e assiná-lo com o meu certificado digital. Ele é autêntico nesse momento, mas ele não vai se manter autêntico ao longo do tempo se ele não for preservado. Da mesma forma, ele pode ser confiável nesse momento, confiável está ligado à produção, ao momento da produção, mas não há garantia que essa confiabilidade se manterá ao longo do tempo por ser digital. Então, a preservação digital serve para isso, para garantir essas características ao longo do tempo. Não posso produzir um documento digital e deixá-lo na nuvem, se não é um sistema com requisitos. O sistema com requisitos na nuvem pode. Eu não posso produzir um sistema de documento digital e deixar num HD externo. Eles necessitam de uma cadeia de custódia digital arquivística. Uma linha ininterrupta que garante o princípio de não repúdio. Esses documentos não podem mais sair desta linha. Eles têm que ser mantidos nesse ambiente. Eles têm que estar confinados nesses sistemas de informação digital com requisitos homologados pela arquivologia. E não deverão mais estar em mídias externas, suportes externos, HDs externos, pendrives, etc. Vejam, tudo isso que nós estamos falando, nós chamamos de preservação digital sistêmica, implementada com uma abordagem sistêmica, baseada em sistemas de informação digital que são dedicados à preservação digital. Como essa plataforma que vou dialogar logo em seguida, com requisitos, ou seja, um RDC, um repositório digital confiável, só que arquivístico, adjetivado, com requisitos específicos. Veja que nessa preservação digital sistêmica, as estratégias de preservação agora, elas não são mais aplicadas pelos arquivistas de uma forma manual. O arquivista não vai mais naquele documento que se está obsolecendo. Eu vou converter esse áudio dessa oitiva, dessa sindicância. Não. Quem vai fazer isso é o sistema. Mas o sistema vai fazer isso sozinho? Não. Ele vai fazer obedecendo a minha política arquivística. A minha política e os meus planos. Por isso a importância da política, e vai ter uma mesa logo adiante para discutir isso. A política é importantíssima e priorial à implementação da ferramenta. Então, eu quero trocar os formatos de preservação. Eu não quero mais TIFF. E eu quero JPEG 2000. Eu tenho que alterar a minha política e o meu plano. Não sou eu, arquivista, que vou entrar no sistema e vou converter no outro formato. Se eu fizer isso nessa forma manual, eu rompo a cadeia de custódia. Eu estou rompendo, quebrando a garantia da autenticidade e da confiabilidade. Então, os arquivistas agora, eles atuam na elaboração, na implementação e na supervisão das políticas desses sistemas digitais. E não mais com foco na intervenção dos suportes. E nem é aquilo que a gente imaginava que eu, como arquivista ou como gestor do arquivo, eu iria ficar mexendo num sistema digital. Não, eu vou ficar emanando política, elaborando, implementando e supervisionando. Políticas que estão orientadas a esse ambiente. Modelo AIS,
a norma mais importante no mundo, a ISO 14721, que define que nós temos 3 ambientes. O produtor, que é a gestão de documentos, a administração, que é o arquivo OAIS, que está no centro aqui. Aqui é o arquivo OAIS, aqui é o RDC-ARC, e o acesso, que é o consumer, o usuário, o pesquisador. Veja que aqui tem uma imagem melhorada. A 4.1 do OAIS, ela melhora aqui. Eu recebo um pacote do sistema de gestão de documentos, do meu SIGAD, do meu Gestão Doc, do meu SEI, do meu CIE, do nome do sistema que eu utilizar, ou inclusive o meu sistema de negócio que produz documento digital. Ele vai elaborar esse pacote de submissão que vai chegar no arquivo permanente e que vai sofrer inúmeros tratamentos. Retira vírus, normaliza nome, trata, arquiva esse pacote de arquivamento e dissemina o terceiro pacote de acesso. Veja o destaque para o ambiente isolado ali. Ambiente isolado é o centro, é o ambiente de preservação. Isso quer dizer que esse ambiente de preservação com essa caixa, ele não estará na web. Nós estamos falando do Arquivemática aqui, né, do RDC. Ele não terá acesso na web. Os usuários da Unicamp, os professores, os alunos, os pesquisadores não vão fazer a pesquisa aqui nesse centro, porque ele tem que estar isolado. Vão fazer a pesquisa no DIP, na disseminação. Então, vejam que o RDC-ARC, ele define que há um centro aqui, esse 5, que é a administração, que é o lugar de arquivamento e de custódia, de preservação permanente. Nessa sistemática toda, nós vamos poder criar fluxos de dados complexos, como esses métodos de entrada e saída de documentos nos ambientes de preservação. A Unicamp tem um sistema de fóruns permanentes que produz vídeo, que é documento de arquivo. Então, ela precisa criar um fluxo de dados para arquivar isso, para preservar isso no lugar de custódia, que é no arquivo central da Unicamp, que é no arquivo permanente. Vejam que esses fluxos de dados eles podem ser duplos. Eu posso receber inúmeros sistemas e fluxos de dados de arquivamento e preservação que podem cair no mesmo ambiente de preservação. Vejam também que eu posso ter vários arquivos OAIS na minha instituição. Um para o arquivo, outro para a biblioteca, outro para o museu, outro para a TV digital. Então, eu vou criando uma complexidade nesse ambiente. Vejo que também eu posso ter várias submissões com vários lugares de custódia, de armazenamento e de preservação. Bem, com tudo isso, vamos falar agora especificamente do Arquivemática como esse componente do RDC-ARC, né? A Arquivemática não é o RDC-ARC, é componente, tá? Então, nesse artigo que eu recomendaria, o papel do Arquivemática no RDC-ARC, possíveis cenários de uso, ele é importante porque nós quando elaboramos, quando publicamos, eu e a professora Tânia Gava, nós tentamos trazer todo o histórico do Arquivemática. E Bradley nos disse exatamente o seguinte, que ele defendia a construção de um sistema sustentável que, ao invés do uso de mídias de armazenamento permanente, nós migrássemos para a abordagem de sistema, preservação digital sistêmica, holística, baseado num ambiente, num ecossistema. Porque seria uma loucura a gente pensar, eu vou preservar os documentos da reitoria num pendrive, eu vou preservar os documentos do CEP, do Conselho Superior, numa fita LTO. E como administrar tudo isso? Nós precisávamos de um ambiente holístico, como andar desta cadeia de custódia. Para isso, nós apresentamos a história do modelo OAIS, tá? Desde a ISO 14721, desde a primeira versão, até a atual que a gente tem agora, que é a 1.13.1. Esse gráfico foi publicado com a 1.13.0. Tá? Nós já estamos na 1.13.1 do RDC-ARC. Também recomendo muito. Nós elaboramos esse mapa conceitual
principalmente para nós dialogarmos entre o RDC e o RDC-ARC. O que é um RDC, quais são as especificidades do RDC-ARC e o que ele tem que contemplar. Não dá para eu pegar o meu SIGAD e transformar em RDC-ARC? Não dá, por quê? A gente tentou dialogar isso. Não dá para eu continuar salvando o documento digital no meu banco de dados? Não dá. Tem que sair do banco de dados, tem que ser arquivado, tem que ser preservado num ambiente de custódia que tem um episteme específico e focado na preservação, para garantir segurança jurídica das pessoas. Também, essa preservação digital, ela tem que cuidar da cadeia de custódia. Ela tem que ter um andar linear. Eu produzi documento num sistema de negócio, mas esse sistema de negócio tem que saber quando que ele vai arquivar e para onde que ele vai arquivar. Então, vejo que os CIARCs, os arquivos permanentes, os arquivos históricos, tem que passar a oferecer o quê? Custódia digital. O arquivo municipal da cidade tem que oferecer esse lugar para receber os documentos que são produzidos nas secretarias do município. Desta forma, nós vamos continuar tendo documentos que não serão em cadeia de custódia digital arquivística plena. Ou seja, nós vamos continuar no nosso arquivo recebendo documentos em pendrive. Nós vamos continuar recebendo documentos em HD, em fita DAT, em LTO. Mas esse não é o nosso desejo, essa não é a nossa meta. Nossa meta é termos esta conexão plena sem interrupção da cadeia de custódia. Porque quando a gente recebe uma mídia, essa mídia ela já não vem autêntica. Os documentos que estão dentro daquela mídia já não serão plenamente autênticos. Porque faltou o ambiente controlatório com requisitos. E eu já não tenho certeza se aquele documento não foi adulterado, se ele não foi inserido um bit a mais num determinado momento, ou se não foi excluído ou adicionado um determinado documento. Esse é o Arquivemática, software livre, gratuito, de download, utilizado pelas instituições mundo afora e agora recentemente no Brasil e muito fortemente nos tribunais de justiça brasileiros. Mas o RDC-ARC, o ambiente de preservação, o centro, a caixa, precisa também de uma plataforma de acesso. Por quê? Porque o RDC-ARC, o conceito que foi criado no Brasil, na Resolução 43, diz que também contempla o acesso e a transparência, que o Arquivemática não dá, porque o Arquivemática tem que ser isolado, o Arquivemática não está na internet. Eu não vou achar o Arquivemática da Unicamp na internet, mas eu vou achar o Atom da Unicamp na internet. Bem, essa plataforma, veja que agora eu vou falar daquele último instante, daquela terceira entidade do modelo AIS. Nós precisamos criar e patrimonializar. Não é só criar. Nós temos que dar para o cidadão, para o usuário, o sentido de posse daquele lugar, daquele ambiente digital de memória, de acesso à informação e de transparência ativa. O cidadão precisa reconhecer que aquilo é dele. O cidadão de Campinas, ou de qualquer cidade que esteja aqui assistindo na plateia, ele precisa saber que se ele quiser documentos da sua cidade, ele vai encontrar no arquivo municipal da sua cidade, agora em 2021 e adiante, nós queremos esse lugar digital, nós queremos esse lugar, esse ambiente digital. Vejam, esse ambiente digital se chama Plataformas de Acesso e Transparência Ativa. Ambiente também em software livre que contempla requisitos funcionais. Requisitos como navegação multinível, fundos, séries, subséries até o documento, garante relação orgânica, está autenticado ao ambiente de preservação que é o Arquivemática, nesse caso que nós estamos apresentando. Então, veja, ele é uma entidade externa desse modelo internacional, o AIS, a ISO 14721, e ele é um ambiente de acesso e transparência. Veja que John Seaman já nos dizia o seguinte: embora a memória seja basicamente um processo interno, a sua projeção
ela não se realiza num vazio. A memória precisa de um espaço para ser ativada e estimulada. Se nós estamos falando de registros digitais, nós precisamos de um lugar digital. Será que nós estamos imaginando que o nosso cidadão vai ter esse lugar digital no site ou no portal de notícia para um documento arquivístico digital confiável? Não. Será que nós estamos achando que o cidadão quer checar as fontes e essa checagem de fontes será num portal de internet? Não. Precisa do ente de preservação, do arquivo nacional, do arquivo estadual, do arquivo municipal. Um espaço que materializa e ativa, que suscita os destaques da representação de documentos arquivísticos. A descrição, que permite que eu cruze séries documentais, que eu estabeleça vínculos, que eu exporte planos de classificação. Eu enriqueço esses registros documentais arquivísticos e os torno cada vez mais potentes. Mas eu preciso diferenciar o que é acesso do que é difusão. Gente, acesso requer pedido e demanda. Se eu não encontrar uma determinada informação da Unicamp online nesse Atom da Unicamp, eu vou pedir. Isso é acesso. Eu vou fazer uma solicitação e esse acesso vai bater aonde? No arquivo permanente, no arquivo central, no Arquivemática, que vai verificar esses documentos se já estão passíveis de acesso e vai fazer o quê? A difusão. A transparência ativa é o fornecimento e difusão através de canais formais, não dependendo desta solicitação. Isso quer dizer, os planos de ensino todos disponíveis, os memorandos conferem a privacidade, não estão classificados em grau de sigilo, disponíveis na internet. O orçamento e a aplicação do orçamento disponíveis nestes sites, como este, do Centro de Memória da Unicamp. Quando eu fui fazer o exercício de procurar o primeiro Atom que eu achava na Unicamp, o que veio foi esse. É claro que a Unicamp tem mais. Tem vários. Mas veja como até isso também eu vou ter que ter cuidado. Porque o cidadão, quando ele procura esse portal de acesso e transparência, ele vai ir naquele que ele primeiro encontrar. Eu vou ter que centralizar. Eu vou ter que ter um único portal que direcione os meus usuários para o que você está querendo está lá no Atom do Centro de Memória da Unicamp. O que você está querendo está no Atom do Fóruns Permanente. O que você está querendo está lá no Atom do Conselho Superior, com as atas do Conselho Superior. Isso tudo tem que ser organizado numa única plataforma, num único ambiente, que diga para o usuário, pesquisador, esse é o seu lugar de memória, esse é o seu lugar de acesso. Você vai poder cruzar, analisar, fazer downloads destas informações. Que outras ferramentas nós ainda temos, já que essa era a temática da nossa fala? Além da Arquivemática, além do Atom. MathFlask. É uma ferramenta fantástica. Por quê? Porque lá no Arquivemática, os documentos são preservados em pacotes. Aqueles pacotes que eu citei no início, né? Um pacote de preservação permanente. Se chama AIP. E tudo que acontece com aquele pacote está registrado dentro desse arquivo METS. E esse arquivo METS, se nós formos olhá-lo, ele é bastante técnico e tecnológico, como o que vocês estão vendo aí agora. É um conjunto de instruções XML baseado em normas. Agora vejam, esse mesmo METS, se eu utilizar essa ferramenta que foi criada pela Canadian Centre de Arquitetura, pela Tessa Walsh e equipe, e é uma ferramenta que as instituições têm que ter, inclusive para o pesquisador externo. Nós não vamos mais ver assim esses documentos, nós vamos ver assim. Gente, está muito melhor. Olhem que eu enxergo um gráfico, inclusive, de forma visual, dos documentos que estão dentro daquele pacote, com as características, ampliando. Ele diz cada um dos eventos que aconteceram com a migração daquele documento, aquele vídeo, ou aquele processo administrativo que foi migrado 10 anos atrás,
Como que ele foi migrado? Para qual formato ele foi migrado? Tudo está documentado, como diz aí, ó, nesse evento de sanitização de nome. Ele foi trocado do nome original, que tinha um problema ali, um espaço, e ele foi normalizado, como está aqui, passando o mouse para vocês darem uma olhada. Vejam como há uma diplomática agora nesse ambiente digital, uma diplomática digital, uma forense digital. Vejam que essa ferramenta nem está traduzida ao português do Brasil ainda. Olhem como está todo em inglês. Precisamos de mais dedicação, precisamos de mais envolvimento brasileiro, inclusive na tradução destas ferramentas. Outra ferramenta muito importante para o ambiente de preservação, o Rodain, ferramentas tecnológicas, né? Uma solução que faz pacotes de preservação. Rodain. Ele elabora pacotes para serem preservados. Outra ferramenta em software livre também, gente, Bagger. Tá? Software livre também serve para empacotar. Reunir os vídeos desse evento com os metadados e fazer com que esse pacote vá para o ambiente de preservação. Normalizado, com requisitos. Bem, vejam que a gestão de documentos, a preservação e o acesso dos documentos arquivísticos, a partir de então, a partir de agora, eles serão em dados. Documentos arquivísticos digitais em dados. Nós estamos trabalhando aqui no grupo com 3 categorias desses documentos digitais. O DAD, que é o documento arquivístico digital, que é aquele que, embora seja inovador para algumas instituições, para nós ele é o start, o momento zero, né? Dessa transformação digital para dados. Documentos em formatos planos de exibição, né? Com formatação, como PDF-A, como o TIFF. Exemplo, o plano de classificação de documentos da Unicamp, que foi publicado na internet em PDF. Ou então, a fotografia desse evento, se ele fosse presencial, e o fotógrafo estava lá registrando aquela fotografia em TIFF. Documentos arquivísticos digitais planos, manifestados, em forma documental diplomática, manifestada. O segundo, eu tenho DAD com dados. O que difere do segundo para o terceiro o segundo é com, o terceiro é em. Então, nesse com dados, os documentos arquivísticos digitais vão levar os dados elaboradores daquele documento como componente digital, aplicando uma estratégia da preservação digital, que é o encapsulamento. Por exemplo, a mesma foto que eu falei do fotógrafo num evento presencial, que venham logo, né? Que cheguem logo, que retornem logo. Então, aquela foto que foi tirada em TIFF, mas o fotógrafo também fez ela em dados, em RAW, em ponto .RAW, ou em ponto .NEF. Eu não vou arquivar só o TIFF, porque eu sei que o meu cidadão está ficando mais exigente para trabalhar com dados nos documentos de arquivo. Então, eu vou arquivar a foto TIFF e os dados encapsulados. Isso quer dizer que o pesquisador, no futuro, ele vai poder mexer com esses dados, manipulá-los, convertê-los, reusá-los, inclusive mudar o tempo de exposição ou a velocidade do obturador. Mas eu poderia fazer isso com a logo também do Fórum Permanente da Unicamp. Está feito em CorelDRAW, mas na hora de arquivar, nós vamos arquivar em PDF ou num PNG que manifesta. Mas e como é que eu edito ele no futuro? Se eu botar os dados para preservar. E aquele setor de arquitetura e engenharia da Unicamp, que produz aquela planta de engenharia daquele auditório, ela vai preservar só o PDF-A daquela planta? Não, vai preservar o PDF e os dados elaboradores para serem usados no futuro. E aí nós temos a terceira situação. O documento arquivístico digital estará em dados. Ele não terá nem a manifestação. A planta de engenharia não será preservada em PDF manifestada. Ela já será o próprio documento em dados brutos, dados para reuso, o ponto DWG.
O documento do setor financeiro, do setor de pessoal, pode ser um dump da base de dados. Pode ser um dump do SQL em que eu vou arquivar diretamente no RDC Arc. Para isso, deixa eu olhar meu tempo. Vamos bem. Para isso, esses dados abertos têm 3 camadas, né? Nós teríamos que fazer isso nessa ordem. Primeira camada, os instrumentos arquivísticos e os documentos arquivísticos em dados. Para depois, o documento. Para depois, os extratos de documentos, as planificações. Vocês viram que no Brasil a coisa está de cabeça para baixo? Nós estamos tendo acesso a dados dos portais públicos da terceira camada, dos extratos de documentos, das sínteses, dos cruzamentos, das análises e das planificações e sumarizações. O que deveria ser? Ao contrário, primeiro eu tinha que encontrar o plano de classificação em dados abertos. Eu teria que chegar agora no Atom da Unicamp, no Atom da UNB, da UF, do tribunal tal. Cadê o plano de classificação em dados? Mas aí a pessoa vai dizer, mas professor, por que em dados? Se o plano de classificação está lá em PDF. PDF não me permite reuso. Eu quero reusá-lo. Eu sou um historiador e eu quero filtrar 3 séries de determinados períodos. E eu quero a tabela de temporalidade para definir um tempo. Eu quero fazer cruzamentos. E eu quero ainda limitar determinada tipologia. Eu quero uma série específica colonial com determinado período. Gente, para isso eu preciso dos instrumentos arquivísticos em dados. O plano de classificação em dados, a tabela de temporalidade em dados e os documentos digitais em dados. Vejam como está virado de cabeça para baixo. Mais um sistema. Eu recomendo o uso de vocês, se vocês puderem testar. Esse é o ELPCD, Elaborador de Plano de Classificação de Documentos. Ele está disponível na internet. A nossa atual, ele foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, com uma equipe, e a nossa atual meta agora é migrá-lo para Dart e Flutter. Ele é um projeto aqui do grupo de pesquisa, aqui estão os metadados que nós utilizamos, e ele permite a exportação desse plano de classificação diretamente para o Atom, para o ICATOM. Então, está aqui as telas que vocês podem acompanhar, como é que eu crio classes nesse sistema, e a gente pode fazer o download do arquivo CSV diretamente para esse ambiente, para essa plataforma. Eu posso editar o CodeArc. Por que a gente criou isso? Por que a gente criou essa ferramenta? Instrumento pedagógico, né? Para que os nossos alunos começassem a trabalhar com dados, planos de classificação em dados. Que eu não desse uma tarefa para um aluno fazer um plano de classificação e ele me mandasse um .doc. Não, você tem que fazer num sistema de negócio específico para dados. E eu quero que você exporte só uma série para mim. Você não vai me mandar o plano inteiro, você vai me mandar uma classe e uma subclasse. Tá? Então tá aí esse mesmo arquivo exportado aberto numa planilha. Vejam como a nova geração de arquivistas é uma geração que vai trabalhar essencialmente com dados. Acesso a dados. Gente, desculpa se eu corri até aqui, mas eu queria ainda falar um pouquinho mais das considerações finais. Três elementos que eu quero dialogar, das minhas considerações finais. Primeiro, que nós precisamos cada vez mais relações mais inter e multidisciplinares, da arquivologia, com a TI, com Bíblia, etc, etc, etc. Segundo momento, nós precisamos melhorar os papéis dos administradores do RDC Arc. Vejam que no analógico, a custódia do documento arquivístico era exclusiva do arquivo e do arquivista. Agora não mais. Agora, no ambiente digital, a custódia foi compartilhada e foi também distribuída. Isso quer dizer, a custódia já não está mais sob a responsabilidade exclusiva do arquivista. Ela está sob a responsabilidade de 2 grandes administradores. O administrador de preservação, que se for no arquivo é o arquivista, que se for numa biblioteca é o bibliotecário, que se for no museu é o museólogo, e etc. E o administrador de TI. Então, quer dizer, aquele documento digital que antes eu detinha a custódia exclusivamente, agora essa custódia é compartilhada, com diálogo permanente.
Veja que esse administrador de TI também ele tem que ter uma responsabilidade. Ele tem que ser nomeado. Isso faz parte da política e dos planos de preservação digital. Ele tem que receber o papel por um instrumento normativo, um ato normativo institucional. Ele tem que ter um mandato e ele tem que ter suplência. Porque esse RDC-ARC não vai parar nunca mais. Então, isso é fundamental. Vejam que a arquivologia caminhou para o momento que nós estamos vivendo agora de gerirmos dados. Dados cada vez mais. Plano de classificação em dados, tabelas de temporalidade em dados, acesso em dados. O Atom que está disponível da Unicamp, eu posso chegar lá agora e começar a adicionar lá na área de transferência um dossiê, uma série, uma subsérie e exportar para mim e começar a ressignificar essas informações e esses documentos, essa memória. Para ser memória tem que ser ativada, ressignificada, mas precisa de um lugar, de um ambiente. O usuário da Unicamp precisa saber aonde que é esse lugar de memória da Unicamp. É na página web da Unicamp? É no site? Não, não é. Não é à toa que os sites se obsolecem, se desligam e se apagam, e se eliminam e se preservam recortes. O lugar de preservação é o arquivo permanente digital. Este, sim, sinônimo de RDC-ARC. E o RDC-ARC tem um componente que é o arquivemática que nós estamos dialogando aqui. Tudo isso nos leva à reflexão de que enquanto a Revolução 4.0 ela teve o seu foco em melhorar os processos das organizações, vejo que na sociedade ou na indústria 5.0, eu prefiro a sociedade, ela coloca o talento humano no centro da operação como protagonista. Com essa tecnologia, com estas ferramentas sendo empregadas para otimizar a qualidade de vida e demandas aprimoradas das pessoas. Ou seja, estas máquinas, estes sistemas, estes dados a serviço do ser humano com enfoque na sociedade digital 5.0. Eu preciso reconhecer esse lugar de acesso da Unicamp, de memória. Eu não posso ter que checar as fontes e achar que essa checagem de fontes vai ser naquele jornal, vai ser naquele portal, vai ser naquele blog da internet, vai ser naquela rede social, Facebook ou Instagram ou não sei o quê. Eu preciso oferecer para o cidadão lugares seguros de preservação da memória, que garantam seguridade, que garantam autenticidade. Eu gosto muito dessa imagem. Eu gostei muito. Vejam que o trem vai partir para esse futuro, que ainda não tem muita visão, né? A imagem diz isso. Mas veja o que ele é, e ele pode ser um amanhecer. Veja que tem um clarão no fundo. É quase como um dilema do copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu acho que nós estamos cheios de oportunidade, a Unicamp está cheia de oportunidade em implementar esse ambiente de preservação nesse dia de hoje, dia 4, né? Essa comemoração do Dia Internacional da Preservação Digital, de oferecer esse lugar de memória, de preservação, de segurança jurídica para a sua comunidade, mas também conseguir patrimonializar com a sociedade, de dizer para o cidadão, o lugar em que vocês vão encontrar esses documentos é aqui, neste Atom, nesta plataforma de acesso e de transparência ativa. Espero não ter corrido muito, meus agradecimentos, fiquei muito feliz de ter sido chamado nessa primeira mesa. A tarde está magnífica, as próximas mesas estarão excelentes e eu estarei aqui assistindo, mas claro, agora eu estarei à disposição de todos, devolvo a palavra. Obrigado pela audiência até aqui. Muito obrigada, professor. Muito obrigada por toda essa aula de RDC-ARC, por toda essa transmissão de conhecimento, viu? E por toda essa provocação, né, dessa questão, de levantar essa questão de nós termos agora o documento como dado, né, como armazenar isso, esse desafio, né? E é muito importante que deu para perceber toda essa fala, né, é a questão de não ter só as políticas muito bem definidas, mas também a infraestrutura para se manter isso ao longo do tempo, né? A TI e o pessoal de arquivo, quem custodia, né, os documentos, tem que trabalhar em conjunto para ter isso
muito bem definido, né, para que trabalhem muito bem os ambientes, tenham muito bem definidos as questões de infraestrutura tecnológica e das normas e políticas, né, para uso dessas ferramentas, né, não é simplesmente instalar e utilizá-las, né. Muito obrigada, professor. Eu abro agora para debates, para ver, para alguém ter alguma pergunta, se quiser falar com o professor, por favor. Bom, professor, eu agradeço, viu? E se o senhor quiser colocar mais alguma coisa, alguma palavra, por favor, antes de eu já chamar a mesa 2. Andressa, muito obrigado. Se é que tem alguns minutinhos ainda, então, Sim. o que eu dialogaria nesse momento? E principalmente nesse dia de hoje, né, o dia 4/11, dia 4 de novembro, que é o Dia Internacional da Preservação Digital. Dizer que essa preservação digital ela foi ressignificada com a preservação digital sistêmica. Veja que antes, na preservação digital, não é só o digital que está ligado à modernidade, ou atualidade, ou contemporaneidade, não. Eu poderia ficar aplicando estratégias de preservação. Isso não é preservação digital sistêmica, né? Eu não poderia ficar eu migrando, eu convertendo, eu emulando. Então, nós precisamos agora de um ambiente. Tá? Esse ambiente é uma infraestrutura, é um ecossistema complexo e que ele não terá longevidade nenhuma se não for baseado em políticas. Né? Isso é a importância da política, a importância das mesas que vêm aí logo adiante, pela longevidade, pela segurança, pela auditabilidade, pela certificação, e saber que tudo isso que se está fazendo, que se está construindo, ao fim e ao cabo, nós estamos garantindo para o cidadão a sua segurança jurídica. Por quê? Porque sem esse RDC-ARC, sem esse lugar de custódia, os documentos que estão sendo produzidos digitalmente nas instituições hoje, eles não serão autênticos no futuro. Nós teremos problema, por exemplo, para provar tempo de serviço. Nós teremos problema, por exemplo, para confiar numa ata que, às vezes, o órgão não pega a assinatura das pessoas e coloca ele digital num site. Ou então acreditar que aquela oitiva daquela comissão permanente de sindicância e inquérito que foi colocada numa determinada mídia, ela vai se manter autêntica ao longo do tempo, per si. Não vai. Ela precisa de um ambiente, ela precisa de um cuidado, ela precisa que essas políticas e requisitos estejam inferindo sobre ela. Tudo isso nos levou à área, tanto a arquivologia, quanto a TI, quanto a gestão, quanto a Bíblio, a Músio e etc., a inovarmos, a transformarmos digitalmente para essa nova gestão baseada em dados, tá? Baseada em oferecer para esse cidadão que ele tem, além daquele documento manifestado, aquele plano de classificação, em PDF, mas também em dados, para reuso, para análise, porque a tomada de decisão, a partir de agora, ela é baseada cada vez mais em dados. O gestor quer dados. O gestor não quer ter que analisar 80 relatórios para chegar a um determinado resultado. As IAs, as inteligências artificiais, precisam de dados. Tá? E eu até iria, se tivesse mais tempo, trabalhar uma outra ferramenta que nós estamos trabalhando no RDC-ARC, que é o ECA, que é uma ferramenta para analisar dados. Mas é claro que o tempo não nos permitia. Então, veja que os usuários, os cidadãos e os pesquisadores estão cada vez mais aprimorando. É a sociedade 5.0. Fico muito feliz por esse tempo, por essa disponibilidade, por essa data do 4/11, muito significativa, e eu devolvo os parabéns pela organização, à Unicamp, ao Fóruns Permanentes. Muito obrigado pelo evento. Obrigada, professor. Nós temos uma pergunta aqui. Por favor. Do Marcelo. Ele pergunta se os sistemas normais, além de SIGAD ou RDC, também sofrerão mudanças para se adaptarem ao arquivamento digital. Sim, muita mudança, definitivamente. Primeiro porque essa pergunta foi ótima porque ela me permitiu recuperar o arquivamento, que eu tive que passar de uma forma rápida, batida. Nós, profissionais de TI, estávamos colocando o arquivamento como uma flag, tá? Como uma etiqueta. Meu sistema de gestão de processos. Então, eu dizia lá, vai arquivar?
e eu criava aquela regra de negócio para o usuário, e eu só colocava lá um botão ou um checkbox, uma caixa de seleção, está arquivado. E aí eu mudava a minha regra de negócio no sistema, se está arquivado, cessa o trâmite. Pronto. Gente, isso não é arquivar. Isso é arquivado é mentira, ou é arquivado é brincadeira. Ou é muito mais sério que isso. É mentir para um juiz que o processo digital foi arquivado. E ele não foi arquivado, ele continua no ambiente de gestão, ele continua na base de dados, ele continua junto dos outros documentos. Vejam, arquivar é um imperativo jurídico. Arquivar quer dizer reunir aquele documento dos seus metadados, construir pacote, eu tenho que saber como é o nome do pacote, a norma diz isso, o pacote se chama CIP, e quer dizer levar esse documento para o arquivo correspondente. Se é corrente intermediário, vai arquivar no RDC-ARC de corrente intermediário. Mas e se eu quero voltar a trâmite? Eu vou fazer o quê? O que eu fazia no papel, no analógico, gente. Eu não ia lá no arquivo e não pedia o desarquivamento? Claro que no analógico dependia do deslocamento, de um formulário, de um pedido. Agora eu faço pelo sistema. Então veja que a pergunta foi ótima. Os sistemas têm que se adequar. Os CIGADs vão ter que implementar arquivamento de verdade, e não arquivamento de mentirinha, não arquivamento de brincadeira. E imagine a brincadeira que a gente estava fazendo com o juiz. O juiz ia lá no sistema, no PJE, no EPROC, etc, e dizia, arquive-se. Olha a ordem do juiz, olha a importância, né, do poder. Mas aí a gente dizia, não arquiva não, não dá bola para o que esse juiz está falando, eu não vou arquivar. Eu vou manter ele no sistema de gestão, eu vou manter no banco de dados e vou brincar com esse juiz. Imagine o presidente de uma Câmara dos Deputados, de uma Câmara, de um Senado ou de uma legislativa estadual, que ele diz, arquive-se, ele tem poder para isso. Arquive-se esse PL, esse projeto legislativo de lei. E aí o meu sistema não faz isso. O meu sistema mente que está arquivado e põe uma tag lá, está arquivado. De mentirinha, de brincadeira. Arquivar é assunto sério. LGPD exige isso também. Tem que extirpar, me desculpe essa palavra, tem que extirpar do sistema de gestão, tem que extirpar do sistema de negócio ou do CIGAD e levar para o ambiente de arquivamento. Preciso voltar a trâmite. Desarquive-se. Volta a trâmite e volta a tramitar e com as autoridades competentes. Então, assim, muitíssimo obrigado pela pergunta. Vai mudar significativamente os nossos sistemas. Obrigada, professor. Nós temos aqui um pedido do Vanderlei Batista. Ele pede que o senhor comente o problema posto pelos acervos digitais, quase imensuráveis, que foram produzidos sem os requisitos de autenticidade e que são mantidos sem requisitos de preservação digital, quiçá de cadeia de custódia. Mas, ainda assim, são documentos arquivísticos. Vanderlei, que maravilha de pergunta. E que presente para o diálogo, né? Sim, e até eu tentei trazer isso naquele artigo que eu apresentei aqui. Por favor, leiam aquele artigo. Nós cuidamos muito para elaborar, porque senão parece que a gente fica muito distante com a ciência, né? Com a academia, com a universidade. Nós estamos pregando uma cadeia de custódia digital arquivística, que o próprio sistema que produziu o documento vai fazer um arquivamento em cadeia de custódia no ambiente de preservação, com chamadas REST API, que talvez nós tenhamos setores que nem têm um sistema com chamadas API, que talvez nem tenha um ambiente isolado de preservação, que talvez nem tenha sido produzido num CIGAD. Gente, eu não vou poder, e isso é o presente do Vanderlei, eu não vou poder assumir a custódia aqui no meu arquivo permanente desses documentos, assumindo como se eles fossem autênticos. Porque eles não o são. A Unicamp, o Arquivo Central da Unicamp, quando for recolher um conjunto documental desses, ela vai ter que documentar no pacote, e é por isso que o RDC-ARC tem o appraisal. E aí vocês vão dizer, professor Daniel, como assim appraisal? Avaliação, né? Avaliação documental, avaliação de documentos.
Como é que eu vou fazer avaliação de documentos no arquivo permanente? Não, não é avaliação no permanente, porque ele ainda não foi admitido para custódia. É uma avaliação prévia, com uma adequação de arranjo. É nessa hora que eu vou olhar esses documentos, e aí eu vou ter que aprender a olhar o matches desses documentos. Como é que eles foram mantidos? Eles foram migrados por um ambiente ou quem migrou foi o profissional? Eles foram mantidos em cadeia de custódia? O sistema que produziu obedecendo o modelo de requisitos para sistemas de gestão do Brasil? O EARC Brasil? Se esse documento é do judiciário, ele foi produzido obedecendo o modelo de requisitos do judiciário, que é o Morec Jus? Gente, igual nos outros países, se é produzido nos Estados Unidos, qual é o modelo de requisitos? DOJ 5015. Se foi produzido na União Europeia, qual é o modelo de requisitos? Morec. Se for na Austrália, se for aqui na Colômbia do lado, o SGDE. Cada país ou região ou continente tem os seus modelos de requisitos. Se não foi produzido, se não tem os metadados, na hora de eu assumir a custódia, eu vou ter que documentar. E eu tenho os metadados específicos para dizer, esses documentos não vieram em cadeia de custódia digital arquivística. Esses documentos vieram numa mídia externa. Gente, por mais que eles venham com uma assinatura digital, você sabe que a assinatura digital não garante autenticidade. A assinatura digital garante autoria e princípio de não repúdio. Não garante autenticidade, não garante confiabilidade. Então, eu vou ter que documentar. Então, eu vou ter que fazer registros dizendo como que eu recebi esses documentos, porque eu não vou poder perdê-los. Eles são documentos de arquivo, mesmo que eles não tenham sido mantidos autênticos ao longo do tempo. Só que eu não vou poder induzir o meu pesquisador, o meu usuário, o meu historiador ao erro. Dizer para o meu historiador que esses documentos que eu assumi custódia são autênticos. Não são. Eles serão o quê? Autenticados por mim, pessoa com autoridade para tal, no arquivo da instituição, neste determinado momento, e baseado num diagnóstico arquivístico, numa identificação arquivística. Para isso que o Arquivemática tem o appraisal, que eu mando para a área de transferência, vou analisar, vou documentar, vou adicionar metadados, e esse pesquisador que receber esses documentos hoje ou no futuro, vai receber esse contexto naquele pacote matches, dizendo tudo o que aconteceu com a vida daquele documento. Tá? As suas migrações, as suas conversões, a sua não cadeia de custódia, como foi feita a digitalização de documentos, se foi feita com requisitos, se não foi. Então, Vanderlei, muitíssimo obrigado pela pergunta. Foi ótima para eu poder dialogar esses requisitos e esse momento que nós vivemos, que nós teremos que capturar esses documentos o quanto antes, mas que não serão documentos autênticos, serão documentos autenticados. Para isso, eu recomendo consultar a resolução número 37 do CONARC, que distingue o que é documento autêntico de documento autenticado. Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Temos mais uma pergunta, a nossa última pergunta da mesa, só um minutinho, é da Eliane, que faz parte também do grupo aqui do RedZap da Universidade, da Unicamp. Ela pede para o senhor comentar um pouco mais sobre a importância de termos na universidade um ambiente único que preserve toda a massa documental da Unicamp e dos arquivos históricos e centros de documentação, ou em ambiente separado, essa questão da custódia compartilhada. Obrigada. Oi, Eliane, muito obrigado pela pergunta. Até porque senão talvez ficasse a ideia aquela de que é um único lugar de preservação. Não, isso também é importante que a gente dialogue aqui, né? Lembre que a custódia mudou, né? A custódia digital dos documentos arquivísticos. Antes ela era quase que exclusiva do arquivista, né? E aí ela ficou como? Ela ficou compartilhada e distribuída. Duas modificações muito expressivas. É só pegar o texto do cookie e trazê-lo para essas duas modificações, né? Compartilhada porque ela não é mais só do arquivista agora, quer dizer, o profissional de TI tem responsabilidade igual na custódia. Tá? Inclusive, o arquivista não consegue mais nem excluir agora um pacote do RDC-ARC, sozinho.
Tem um workflow automático no RDC Arc, no Arquivemática. Mesmo que eu justifique aquela exclusão por uma ordem judicial, esse pedido vai bater por workflow automático lá no papel do profissional de TI, no segundo papel, no Storage Service do profissional de TI. Então, quer dizer, o profissional de TI ele tem que ser alimentado também nas suas responsabilidades. Ademais disso, da compartilhada, nós temos a distribuída. Não existe mais o armazenamento agora aqui. A Unicamp pode ter seus documentos todos em nuvem. Tá? Mas não é na nuvem, numa pasta na nuvem. Não, gente, é uma nuvem com requisitos. Essa é a grande diferença. Com um sistema de negócios com requisitos. E aí nós temos inúmeros modelos para essas nuvens. Nós temos, inclusive, a orientação do antigo NPDG, que agora é ME, né, do antigo Ministério do Planejamento, para a contratação de serviços em nuvem. Nós temos requisitos, nós temos o estudo da Luciana sobre nuvem, sobre a questão da política. Nós temos aquelas orientações que nos alertam de que depois que eu começo na nuvem, que por mais que devagarinho, com pouquinho, eu posso me tornar refém. Eu posso começar hoje com 1 mega e no mês que vem eu estou com 40 teras. Como mudar de uma nuvem para outra se eu não tiver instrumentos jurídicos eficientes para a troca de empresa de nuvem? Se eu não quis criar infraestrutura e adotei a nuvem, como é que eu vou baixar tudo para subir tudo numa outra nuvem depois? Olhem a complexidade. Então, o armazenamento é distribuído agora. O armazenamento não é único mais, mas ele tem que ser, sim, gerenciado por um ambiente holístico. E aí vem a maravilha, a beleza do papel do profissional de TI nisso. Aquelas decisões que no passado o arquivista tomava por equívoco. Eu vou escolher determinada mídia para fazer migração desses CDs. Isso era um equívoco, porque o arquivista não é formado para isso, para trabalhar com as mídias de armazenamento. Existe um profissional próprio para isso, que é o profissional de TI. Era um erro. Eu vou digitalizar esses documentos e vou escolher tal mídia e vou colocar na minha estante, no meu armário de aço. Isso é um equívoco. Eu vou escolher um DVD, um Blu-ray ou não sei o quê. Quase tudo obsoletos já. Isso é papel do profissional de TI. O profissional de TI tem um ambiente nessa ferramenta, que é o Storage Service, que ele tem toda uma arquitetura. O sistema tem os pipelines, que são um conjunto de armazenamento, ele tem os spaces, que eu posso dizer, agora eu vou colocar na nuvem da Amazon, agora eu vou colocar na nuvem da Google, da GCP, da Google Cloud Platform, ou agora eu vou colocar no armazenamento local aqui. E o interessante é que até esse backup mudou. Olhem, profissionais de TI. Antes a gente achava que fazer backup era simplesmente espelhar a informação numa mídia externa. Isso é ruptura de cadeia de custódia. E se eu tiver que retornar com esses documentos? Quem diz que essa exportação foi em cadeia de custódia e não foi adulterada um determinado bit? É por isso que o Storage Service ofereceu. E é por isso que aquele segundo papel, por isso que eu falei da importância dos papéis, né? Esse compartilhamento e essa distribuição da custódia, ela tem que ser feita por esse profissional, que vai apontar, que vai fazer replicação, que vai fazer backup pelo próprio ambiente. Então eu vou ter 2 lugares de IP, um lugar local e um lugar na nuvem. E aquelas instituições, por exemplo, que a sua conexão interna não é boa, mas na verdade o sistema roda todo na nuvem. Aí eu faço o quê? Backup reverso. Quer dizer, o sistema hot está rodando lá naquela contratada, mas aí eu tenho o backup aonde? Aqui em casa, aqui na minha instituição. Eu faço o chamado backup reverso. Esse backup não pode ser feito por mim, pessoa, né? Não pode ser feito numa mídia. Ruptura de cadeia de custódia, insegurança jurídica, isso é feito pelo ambiente. O profissional de TI vai lá no Storage Service, cria um novo space e aponta aquele space para armazenar local. Então, veja, a pergunta foi ótima. O armazenamento é completamente distribuído. Tá?
Outra, essa distribuição é feita cifrada, com criptografia, com senhas. Isso é tudo habilitado pelo ambiente de preservação, pelo Storage Service. Muito obrigado pela pergunta, foi ótima. Obrigada, professor. Nós temos mais uma pergunta, mas nós vamos encaminhá-la por e-mail, tá? Do Saulo Claro. Schmidt Varana, tá bom? Muito obrigada Claro por que conta sim. do tempo, professor. Obrigada, viu? Eu que agradeço.